Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um direto que organizo aqui no meu canal. Hoje é uma edição mais do que especial, é uma edição eu aproveitaria para qualificar mesmo como uma edição de luxo, porque o meu convidado já tive a honra de o receber aqui no meu canal, já tive também o privilégio de ser recebido no canal dele, e por mim, o senhor comandante Robinson Farinazzo por mim estaria aqui permanentemente, mas já sabemos que não é possível, não só pelas solicitações como por tudo. Mas eu aproveito para saudar o Sr. Comandante Robinson Farinazzo e uma vez mais agradecer-lhe por estar aqui no meu canal. Doutor Guerreiro, eu que agradeço a oportunidade. O senhor sabe muito bem o carinho que eu tenho por si, tá? E pela comunidade portuguesa, porque nós temos um público muito grande aí na terrinha, né? E nós, a pessoa escreve, tem um carinho, os portugueses, angolanos, moçambicanos, pessoal de Cabo Verde e Guiné, tem um carinho muito grande pela nossa comunidade, então quero mandar um grande beijo, saúdo a todos e agradeço o carinho, o respeito e a consideração que sempre tiveram por nós. Vamos estar sempre juntos aí. É verdade, esse reconhecimento dá para perceber que é mesmo global, ao ponto de, volto a referir, que mesmo o André Martiano, assim que eu falei no senhor, ele próprio foi com muito agrado e notou-se que ele ficou verdadeiramente satisfeito por saber que iria estar em contato com o senhor. Portanto, como vê, não se resume apenas, se é que precisaria de algum tipo de evidência, claro, ao universo lusófono, que todos sempre muito queridos e com um carinho muito grande por si, vêm aqui muitas vezes aclamá-lo, naturalmente, e mais do que merecido, mas também mesmo além fronteiras, como vê, acho que o Sr. Comandante Robinson de Farinazzo conseguiu tornar-se, de facto, um fenómeno global. E o que só reforça ainda mais o privilégio que aqui tenho. Mas Guerreiro, eu vou te falar uma coisa, eu adoro o Martianov, aquele russo, ele é fora de série. Tem os livros dele aqui no Brasil. E assim, eu sempre escuto as lives dele e é impressionante como ele destrói o pensamento militar ocidental. O Martianov é uma disrupção. Assistir os vídeos do Martianov, cara, é um choque de realidade. Ele é maravilhoso, cara, maravilhoso. eu recomendo isso sempre às pessoas, e aliás, a oportunidade também que eu tive de ter aqui também no meu canal, na altura, quer dizer, porque é que ele é muito importante o contributo dele? Desde logo porque ele compreende a doutrina russa, que é muito importante e funciona como um abre-olhos aqui no Ocidente, porque toda a gente aqui acha que compreende os russos, mas as pessoas olham para os russos na perspectiva e com os valores e com a forma de pensar ocidental. Logo aqui ele já tem uma tremenda mais-valia. Depois, os anos todos que vive nos Estados Unidos ajudam a perceber também o lado ocidental e a entrosar-se muito bem. E depois ele tem uma característica que não basta apenas ter conhecimentos técnicos, não é? É preciso já nascer com isto, e o Martyanov nasce com isso, que é o dom da comunicação. Eu acho que o Martyanov é super objetivo, tem uma capacidade analítica também fora de série, e acho que todos nós só temos a ganhar em acompanhar essas análises que ele faz. E por falar em análises que ele faz, algumas que ele faz, a esmagadora maioria deles são tão cutilantes que ele faz troça mesmo de muita coisa que se diz nos Estados Unidos, não só a respeito da questão da Rússia e da Ucrânia, mas também a respeito da questão relacionada com Israel e com a Palestina. Ele também vai sempre acrescentando ali alguns contributos. Aliás, parece que não tem sido o único, basicamente, a incendiar os ânimos, mas já vi que há aqui uma questão sobre isso e eu já tinha falado com o senhor que eu iria naturalmente incidir sobre isto, que é o presidente Lula da Silva, o que é que acha que poderá ter estado por trás das declarações que ele teve? Eu não estou aqui, atenção, a fazer aqui qualquer tipo de manifesto contra ou a favor, mas produziu efeitos nefastos, sem dúvida. O Guerreiro, eu vou te falar uma coisa que eu não falei no Brasil ainda, tá? Então, eu vou falar com exclusividade no seu canal. Na minha opinião, e eu posso estar errado, veja bem, é só opinião minha, posso estar errado. Não tenho medo de errar, porque eu acho que a gente tem que, né? Nós, como analistas, nós temos o dever de tentar mostrar, né, para o mundo aquilo que a gente entendeu. Eu acho que o Lula não falou sozinho, ele falou pelo Sul Global. Eu acho que existe uma revolta do Sul Global contra tudo que está acontecendo em Israel. Existe uma revolta contra a ineficácia da ONU, essa que é a verdade, porque Israel não liga para a ONU, vamos ser sinceros.
Israel desrespeita flagrantemente a ONU. Eu acho que se não houver uma reforma, eu estava vendo, acho que foi o Gomes Cravinho, não sei quem foi, está propondo uma reforma do Conselho de Segurança com a inserção de Brasil e Índia. Seria eu acho que seria uma boa transformação. Mas mesmo assim, Guerreiro, não vai alterar a ineficácia da ONU. Não altera. A ONU ela se mostrou simplesmente um organismo que não tem capacidade de evitar as coisas. Isso é um fato. Ela tem condição de incomodar países pequenos, mas um país que nem Israel, que tem um lobby poderosíssimo, a ONU não faz nada. Então, eu posso estar errado, queria alertar os seus inscritos que eu posso estar errado, é a impressão que eu tenho, mas tudo que o Lula falou, na minha opinião, eu acho que reflete o sul global. E eu vou te falar mais, Alexandre. Eu não sei, não, se a gente não vai ter surpresa mais para frente aí dos países da África, porque eu acho que a revolta contra Israel é grande. E outra, as críticas que o Lula está sofrendo no Brasil não é por ele ser o presidente brasileiro, é por ele ser uma liderança no sul global. Então, eu acho que a coisa foi de caso pensada, representa uma parcela de país muito maior, e eu penso também que se Israel não alterar a forma com que está se relacionando com o mundo, ele vai ter dificuldades nesse mundo multipolar. É muito interessante esse ponto de vista que agora referiu, porque assim que estava a falar, eu lembrei-me logo quem é que avançou com o caso no Tribunal Internacional de Justiça. Não é? Portanto, África do Sul. África do Sul. Mesmo a Indonésia também já veio ter aqui alguma voz relativamente a esse tipo de situação. Ou seja, com base naquilo que disse, isto realmente, juntar as peças todas, e quem sabe juntar as peças todas faz logo toda a diferença, porque parece que realmente temos posições complementares. A África do Sul avançou para o TIG, tivemos o Brasil com este tipo de declarações, a Indonésia também já se está a preparar para ter um outro tipo de atuação, ou seja, parece realmente que estas grandes potências... A China tem dado algumas declarações, você vê, a China sempre manteve um distanciamento. Eu falo sempre aqui, Guerreiro, que o silêncio chinês ele é mais eloquente do que as próprias falas, mas dessa vez eles se manifestaram, e não é comum. Falaram da solução de 2 estados. Então, eu acho que Israel deveria abrir o olho, porque se houver uma manifestação de vários países da África, da América Latina, não digo, mas da África e da Ásia, encerrando relações diplomáticas com Israel, Israel vira lembra da África do Sul na época do Apartheid, né? Tal e qual. Mas eu, por acaso, estava a falar da questão dos 2 estados, e eu lembro-me perfeitamente que isto já vem desde os tempos da União Soviética. E eu não quero eu corro o risco naturalmente de estar a ser injusto, mas eu mesmo assim estou a falar da forma mais honesta possível. Eu julgo que o primeiro país que veio agora desde este conflito, outra vez, recordar a questão dos 2 estados foi a Rússia. Que a Rússia veio logo vincar a sua posição. Não foi muito interventiva, não foi muito ativa, muito incisiva, mas veio dizer, nós acreditamos na solução dos 2 estados. E agora, aos poucos, as coisas começam outra vez a surgir para debate. Os Estados Unidos já tentaram fazer uma defesa dessas, mas sem grande sucesso, não é? E eu, quando vejo o presidente Lula da Silva a ter aquele tipo de declarações, eu até lhe pergunto até que ponto é que acha que essas declarações e a resposta israelita ou israelense para os irmãos brasileiros que nos estão a ouvir neste momento vai acabar por ter, não só nas relações entre Brasil e Israel, como em qualquer outra situação. Qual é que é, basicamente, a análise que faz? Porque vimos declaração de persona não grata, chamar embaixadores, mas acha que isto vai continuar a evoluir muito mais? Não, até porque teve aquela declaração da ministra israelense hoje, que foi um desastre, né? Então, eu acho que a coisa deve dar uma esfriada. Outra coisa, nós temos que lembrar, os nossos inscritos em Portugal, que o secretário de Estado americano, Antony Blinken, esteve no Brasil ontem, se encontrou com o Lula da Silva, hoje acho que é o encontro com o Lavrov, e o Brasil está no centro dos acontecimentos, né? E parece que eles se acertaram, que a posição do Blinken não foi antagônica com relação às declarações de Israel. O fato, Guerreiro, é o seguinte, vamos ser sinceros, Israel está fora de controle. Eu acho que só tem uma saída, na minha opinião, veja bem, isso aqui não é uma fala anti-Israel, não. Tenho amigos israelenses, gosto deles, a gente quer a paz. Eu não acho que a solução é jogar 8 milhões de israelenses no mar. Mas o que precisa ser feito efetivamente é sair o gabinete Netanyahu. Ele não tem condição, ele já provou para todos os efeitos, que não tem condição nem de conduzir a guerra, nem de fazer a paz.
Então, o que que eu estava dando uma entrevista na televisão brasileira hoje, falei isso. O que o Netanyahu fez é destruir o capital diplomático de Israel. O capital diplomático de Israel, que foi construído ao longo de 75 anos, a simpatia internacional que Israel tinha no resto do mundo, acabou. Isso não volta mais. O Netanyahu destruiu isso tudo. Quer dizer, se ele continuar aí, vai continuar a trazer problema para Israel. Agora, parece que ele sabe que se ele sair do cargo de primeiro-ministro, ele sabe que o aguarda um destino não muito auspicioso, né, Guerreiro? Então é difícil, né? Eles estão numa situação muito complicada. Eu acredito que se o Netanyahu sair, Israel vai ganhar fôlego para conduzir essa situação. A diplomacia israelense tem sua habilidade, seu valor, eles têm gente muito capaz ali. Mas enquanto o Netanyahu estiver lá, eu não vejo saída, não. Mas como é que acha que neste momento era possível inverter esta imagem, este caminho que os israelitas conduziram? Porque isto parece um pouco um caminho quase sem saída. Parece, tal como no exemplo de Rússia-Ucrânia, muito difícil de conseguir uma saída limpa por parte de Israel, independentemente de poder mudar o rosto de quem encabeça o governo. O Guerreiro, é o stop loss. É o stop loss, é o parar as perdas. Não tem como recuperar o que foi perdido. A imagem que Israel perdeu, ele perdeu, acabou. Você quer ver uma coisa? Vou te dar um exemplo. Dia 27 de janeiro, se comemora a libertação de Auschwitz pelo exército soviético, 27 de janeiro de 45. A data passou em branco. E por que passou em branco? Porque as pessoas estão vendo o seguinte, olha, a gente está falando de um holocausto que aconteceu 80 anos atrás, mas está acontecendo um outro agora. Então, eu acho que Israel perdeu muito. Vamos ser sinceros, a gente tem que ser... Mesmo, olha, o pessoal que tem... Hoje se formou torcidas, né? O pessoal que é da torcida de Israel tem que olhar para isso. Falar, olha, o país precisa remodelar, precisa refazer a sua lida com esse assunto. O que ele perdeu não vai recuperar mais, Guerreiro. Não tem mais como. Agora, eu acho que precisa ser feito o quê? Cair o gabinete Netanyahu, entrar um gabinete disposto a lidar efetivamente com a paz. Eu acho que nessa altura nós estamos indo para 6 meses de guerra. Já deu para ver que o Hamas não vai embora. Se for, vem coisa bem pior ainda no futuro. Então, eu acho que precisa ser pragmático, né? Não, isto é mais um caso, claramente, em que alguém entrou com uma estratégia com excesso de confiança, duvidando das capacidades do adversário ou do inimigo, como assim o quiser declarar, e de repente teve um choque e deu de frente com a realidade. E percebeu que afinal, lá está, acho que não aprenderam assim tanto, sobretudo quando consideramos, ainda me lembro daqueles casos relacionados não só no Afeganistão e no Iraque, em que os americanos qualificavam os nativos, os locais, como sendo homens em sandálias, quase a tentar humilhá-los, não é? E aqui a história é um bocadinho diferente, mas parece que também é um pouco o reflexo daquele eterno pensamento, não só israelita como ocidental, que os palestinianos, sendo árabes, são povos quase atrasados, não é? E parece-me que, afinal, em termos de guerra, de guerrilha e conflitualidade, talvez percebam mais qualquer coisinha. Mas, o Guerreiro, olha só, eu acho assim, se você pegar uma boa parte dos militares israelenses, dos profissionais mesmo, os profissionais, que eu acho que você é um profissional, você sabe disso. O bom profissional, ele é analítico, ele é frio, ele consegue enxergar as coisas do jeito que elas são, não do jeito que ele quer que seja. Os bons profissionais israelenses aprenderam com a lição do Líbano em 2006, que você sabe que foi um desastre para Israel, a invasão do Líbano em 2006. A guerra com o Líbano. Então, o que acontece? Esses caras sabiam que ia ser uma parada dura. Mas, na minha opinião, o Netanyahu, talvez envenenado pelo gabinete de extrema-direita dele, ele achou que podia fazer o que quisesse com gás, que ele tinha carta branca. Não tinha. Não tinha. Guerreiro, eu trava o tempo todo que aqui no Brasil começou essa guerra, eu fui chamado pela imprensa. Eu estava trabalhando com a imprensa aqui no Brasil. E eu notei que o capital político já durou 3 dias. 3 dias depois, nos 3 primeiros dias havia simpatia. No 3º ou 4º dia já começaram os questionamentos e foram ficando cada vez mais pesados. Hoje em dia, praticamente ninguém lembra do ataque do Hamas. Todo mundo só fala dos massacres em Gaza.
Essa é uma coisa, então, eu acho que o Netanyahu ele não fez esse cálculo de imagem, essa é uma coisa. Mas nós temos que lembrar uma outra coisa também. Olha só, vamos lá. Você pegar as vitórias israelenses nas guerras de 48, 56, 67, 73 e 82, essas 5 aí, vocês vão ver que também não são tudo isso, né? A imprensa exagera muito. Se a gente for olhar, tem muita coisa, muito tropeço de Israel aí. Mas, enfim, vamos considerar essas daí vitórias. Você nota o quê? Eram guerras convencionais, em campo aberto, contra exércitos convencionais, baseado na tecnologia, emprego de aviação, forças blindadas, mobilidade, etc. Muito bem. Um cenário para o qual a IAF estava preparada até então. Só que de 2006 para cá, o cenário mudou. Você tem uma milícia xiita, que é o Hezbollah, que é uma das melhores do mundo. É uma das melhores do mundo. O Hezbollah, na guerra de 2006, quase afundou a corveta Hanit de Israel. A Hanit tomou Mesha, precisou voltar às pressas para Ashdod ali, morreram acho que 4 militares, quase afundou. O Hezbollah, e assim, eu digo porque eu trabalhei nessa área de mísseis navais, né? E é muito difícil, gente, um lançamento do míssil naval, uma das coisas mais técnicas que existe numa guerra. E o Hezbollah conseguiu realizar com sucesso. Então, Israel, aquele cenário das guerras de antigamente não existe mais. Eles estão enfrentando milícias bem treinadas, bem preparadas, muito bem equipadas, motivadas, tá? E é o caso do Hamas, também. Só que nós temos que olhar uma coisa. Olha a loucura do governo Netanyahu. Olha a loucura. Nós sabemos a situação de Gaza, que é uma situação difícil. Eles não estão dando conta. E ainda querem invadir o Líbano. Eles falam, vem com essa bravata de invadir o Líbano. Quer dizer, Guerreiro, essas pessoas não entenderam ainda que o mundo é outro, que não vai dar mais para fazer o que se fazia nessas outras guerras. Israel vai ter que negociar. E o Netanyahu não é o homem para isso, né? Não, basicamente a sensação que fica é que ele está num casino e está a fazer o clássico all-in. Tudo pode para das duas uma. Ocorre perfeitamente bem e ele sai completamente projetado como um grande herói que conseguiu representar aqui os interesses do país e lutar contra um conjunto de adversidades internacionais, ou então, já que é para estar perdido, então vai ter de enfrentar depois as consequências disso. Aquilo que, muito honestamente, me deixa preocupado é perceber como é que um partido minoritário, como é o de Netanyahu, porque o Likud tem cerca de pouco mais de 20% das intenções de voto, por isso é que precisa de fazer uma coligação com um conjunto de outros partidos, como é que a oposição, mesmo assim, e a expressão árabe em termos políticos em Israel continua a ter uma expressão significativa, na ordem dos 10, 11%, por aí, e podem coligar-se, como é que mesmo assim não é possível ouvir-se na política interna israelita uma voz unida contra esta estratégia que está a ser perseguida por Netanyahu? Pelo menos não passa aqui. Eu não sei se o senhor comandante tem a mesma noção ou não. Guerreiro, mas também você tem que olhar que Israel já era uma sociedade fraturada antes de começar essa guerra, né? Talvez até pelo próprio Netanyahu, mas era uma sociedade fraturada. E isso, acho que isso isso transmigrou para essa situação bélica agora. Mas nós temos que olhar uma coisa, né? Também, outro fator. Viu? A divisão da sociedade. É uma sociedade fraturada. Com uma boa parte do Ocidente também, né? Uhum. Aqui no Brasil isso está acontecendo, nos Estados Unidos também. Portugal, a gente nota tá alguns aspectos complicados também. Mas uma outra coisa, Guerreiro, que é muito importante, é o choque, porque a sociedade de Israel ainda está sob efeito de choque da tempestade Al-Aqsa. O mundo não, o mundo já passou isso. Mas a sociedade de Israel ainda está sob efeito de choque da tempestade do dilúvio de Al-Aqsa. Então, acho que tudo isso torna muito difícil, né, assim, haver uma oposição consistente contra Netanyahu. Ninguém quer ser... Ele faz uma certa chantagem emocional com a sociedade, essa que é a verdade, e ninguém quer ser rotulado de traidor. É aquela frase, né, que a gente ouve muitas vezes, mesmo errado, meu país é meu país, né? Ninguém quer ser... Então é difícil. Agora, eu acho que alguém vai ter que chegar uma hora e ver que Israel está indo para o buraco, a economia está mal, você sabe disso. Pois. Em paralelo, os Estados Unidos estão numa situação muito complicada, o Biden está indo para a guerra, para as eleições com quase 3 guerras aí praticamente. Você vê a situação do Mar Vermelho, é uma situação dificílima,
dificílima. Tem um navio britânico que está quase afundando lá na entrada ali do Bab el-Mandeb. Hoje atingiram outro, parece que atacaram um navio americano também. Então, assim, é complicado. O Netanyahu, eu acho que eu comparo sempre a situação do Netanyahu com aquele gato que sobe na árvore e ele não sabe descer. Tem que ir um bombeiro tirar lá. Agora, vamos ver, né? Até que ponto a sociedade vai aguentar isso daí, né? Sim, ainda agora estava a falar das milícias do Hezbollah e também me estava a lembrar, e falou agora do Estreito de Bab el-Mandeb, que lá está, os Houthis, a verdade é essa, é mais um caso de um grupo organizado, paramilitar quase, e que, pelos vistos, conseguem desafiar e lutar de igual para igual as potências ocidentais. O que é curioso, porque nós, pelo menos no seio aqui dos serviços de informações, de inteligência, falávamos muito das chamadas ameaças assimétricas, não é? Porque era a única forma de poderem combater os Estados, era através dos atentados terroristas. E porquê? Porque não conseguiam lutar de igual para igual. E a sensação que fica cada vez mais é que mesmo essa era parece que, não estando a ser ultrapassada, mas que pelo menos já começam a aparecer vários atores que têm a iniciativa de desafiar e de encarar de frente, sem ser naquela perspectiva assimétrica, aquilo que é a ameaça causada aos seus interesses por parte de atores como os Estados Unidos e até mesmo como Israel, que era uma coisa que eu se calhar diria que há 10, 15 anos era completamente impensável. E depois eu olho para a situação, por exemplo, do Brasil, e repara, há pouco assinalou um aspecto muito importante, do Anthony Blinken. A visita do Anthony Blinken, eu lembro-me que quando foram as eleições presidenciais no Brasil, que na altura houve elementos do governo dos Estados Unidos que se reuniram com o Bolsonaro, já para poderem perceber qual é que era um pouco o ambiente na quadra eleitoral. Mas, subitamente, esta visita do Blinken, como é que acha que correu relativamente à perspectiva de Israel? Discutiram isso? Eu acredito que sim, mas olha só, vamos lá, vou responder de trás para frente. Vou pegar primeiro o caso das visitas que aconteceram aqui no Brasil em 2022. Porque teve todo mundo aqui, só não veio o Biden, né? Veio o Blinken, veio o Jake Sullivan, veio o Lloyd Austin, veio Victoria Nuland, né? E veio também o William Burns, diretor da CIA. Então, todo mundo teve aqui. O pessoal estava preocupado efetivamente, né? Eu não prefiro até não entrar qual era a preocupação deles ali, mas o fato é que nós tivemos um processo eleitoral tranquilo aqui no Brasil. Mas eu acho, Guerreiro, que a visita do Blinken tem mais a dizer sobre a América do Sul do que sobre Israel. Por quê? Porque se você for olhar, quase no mesmo dia, quase estrombaram Blinken e Lavrov. Uma situação, parece uma coisa meio, né? Dois mancebos cortejando a noiva, né? Então, o que a gente nota? A chefe do Southcom americana, a general Laura Richardson, teve no Uruguai também, teve acho que no Equador e diversos países. Há uma preocupação muito grande com os Estados Unidos de não perder a sua influência na América Latina. A preocupação é enorme, principalmente com o Brasil, porque o Brasil ele acaba direcionando todo o resto do continente. A influência do Brasil é grande. Então, eu acho que essa visita do Blinken tem mais a ver com as preocupações americanas, com a sua influência aqui, do que com Israel. Agora, é lógico, eu penso que o Blinken ele abordou o assunto de Israel com Lula. Eu acho que o Blinken foi muito inteligente, ele não quis estressar esse caso, porque ele sabe que isso aqui é uma questão menor, na cabeça dele é uma questão menor. E o próprio Blinken está numa situação difícil, porque, veja bem, o Blinken é secretário de Estado, mas também é judeu. Né? O Biden é amparado pelo lobby israelense, mas vai enfrentar uma eleição onde essa guerra vai ter peso. Então, eu acho que qual é a atuação do Blinken e do Biden hoje? Eles querem um cessar-fogo de qualquer jeito. Eles precisam de um cessar-fogo. Eles não vão poder. O Guerreiro, daqui a um mês, nós só estamos falando das eleições americanas. Você sabe disso, é o evento mais importante do ano. Agora eu vou te perguntar: o Biden vai poder subir a colina do Capitólio ali, carregando essas 3 guerras? É muito difícil. Então, eu acredito que o Biden, o Blinken, na medida do possível, a conversa foi em torno de
aí de exploração de novas possibilidades dos Estados Unidos na América Latina, e eles não vão querer mais um problema com o Lula, não. Agora, é o que eu te falei, né? O Biden quer resolver a situação, quer. O Blinken também quer, mas com o Netanyahu ali vai ficar complicado. Mas acha que consegue ver Blinken totalmente alinhado com Biden? E porquê é que eu lhe pergunto isto? Porque já não é a primeira vez que vejo algo da parte de Blinken que parece uma certa desilusão, uma certa frustração com algumas posições tomadas por Joe Biden. As imagens já se sucederam, as intervenções, ou seja, parece um pouco que Blinken está um pouco incomodado até com uma certa agenda e uma certa mensagem que é obrigado a transportar. E eu digo-lhe isto também porquê? Porque estava a falar na questão da moderação e na forma como Anthony Blinken geriu muito bem essa situação do Brasil com Israel. Mas depois eu penso nas recentes palavras de Joe Biden sobre o presidente Vladimir Putin, que levou até uma reação contundente de Peskov, onde insultou o presidente Vladimir Putin, para aqueles que não estão a par, de uma forma do mais grosseira e ordinária possível. E eu penso que temos um pouco o polícia bom e o polícia mau, mas sinto que um é mais inteligente e o outro claramente um incapaz. Como é que consegue ver uma coisa destas nesta perspectiva? Guerreiro, nós temos um ex-presidente do Brasil, está bastante idoso ainda, uns 90 e poucos anos, foi presidente de 85 a 90, que é o José Sarney, né? Ele está vivo ainda, está bastante idoso, mas é uma pessoa muito lúcida, muito sábia. E o José Sarney, uma vez, ele falou uma frase maravilhosa, essa frase, maravilhosa. Ele falou, olha, só o vento bate a porta de presidente em fim de mandato. Uma frase que eu achei maravilhosa. Então você tem que olhar uma coisa, guerreiro. A gente não pode descartar isso. A possibilidade do Biden perder essa eleição é alta. Vamos ser sinceros, é alta. Não quer dizer que não vá, pode virar. Você sabe que política, né? Um mais um não faz dois. Mas o Blinken vai ter que pensar no futuro político dele. O Blinken ainda tem um futuro. O Biden, mesmo que ele ganhe essa eleição, é a última dele. O Blinken tem que pensar no seu futuro político. Isso é um fato. Outra coisa, há um questionamento muito grande nos Estados Unidos com relação à sanidade de Joe Biden, né? E eu acho assim, se ele perder essa eleição, né, o que vai ser de Blinken, Victoria Nuland, né? O William Burns eu não digo, porque ele é o técnico dessa turma toda, ele é muito técnico, muito respeitado, ele pode ter outro futuro aí em qualquer outro lugar, não no Partido Republicano, mas teria. Agora, eu penso da seguinte forma, essa turma teme pelo seu futuro, não só pelo problema de sair e perder o cargo, mas até de ir para cadeia mesmo. A Victoria Nuland já foi inquirida no Senado, aí, já foi inquirida por laboratórios biológicos na Ucrânia. Então, eu acho assim, qual é a situação do Blinken, né? Eu acho que o Biden ele é alijado de certas decisões na Casa Branca, acho que muita coisa lá acaba acontecendo por si só, mas eu não acredito que o governo americano seja monolítico. Eu não acredito. Eu acho que há muitas divergências ali, porque eles estão lutando em muitas ações. Guerreiro, eu presto muita atenção no que os militares americanos dizem, né? Quem está no Golfo, quem está no Pacífico, essa coisa toda. E é uma preocupação muito grande dos militares dos Estados Unidos. Por isso que você falou da simetria dos Houthis, pelo problema chinês também, que é um problema gigantesco. A mania chinesa hoje é um problema, se os Houthis já são um problema, imagina a mania da China. Então, eu vejo a coisa dessa forma, né? Acho que o Blinken, ele tenta a solução possível aí, nem tudo ele concorda com o Biden, mas ele é um bombeiro, né? Basicamente, o que ele é um bombeiro. E eu não sei se ele vai conseguir apagar todos esses incêndios, não. Eu acho que talvez a visita dele esteja mais relacionada ao fato de não deixar um incêndio aqui na América Latina, que é a última coisa que os Estados Unidos iam querer, do que efetivamente aprofundar o tema israelense no Brasil. Isso é claramente ao encontro da velha doutrina Monroe, para quem não sabe. Sim. Portanto, que ainda hoje, aliás, Donald Trump, quando falou nela, quando foi presidente, referiu-a, basicamente, para quem não está a par da doutrina Monroe, foi uma doutrina, na altura, indicada pelo presidente James Monroe em 1823, fez o ano passado 200 anos, que ela foi preferida, no sentido de considerar todos os assuntos das Américas, as potências que não sejam americanas estão impedidas de se intrometer, e basicamente o que ele disse foi: este é o nosso quintal, portanto, nós é que temos o direito de interferir onde quisermos.
Portanto, os Estados Unidos sentem muito isso em ano de eleições, ainda mais, até porque uma das críticas que era apontada na altura a Donald Trump era a forma como se tinha incompatibilizado com a esmagadora maioria das lideranças nos Estados Unidos, na América do Sul, excetuando naturalmente alguns, como a Colômbia e por aí fora, que era conveniente. Mas isto é muito importante, sobretudo porque depois nós temos o presidente Joe Biden a preferir aquelas declarações que preferiu relativamente a Putin, e acha que isso é um pouco o reflexo da frustração, por exemplo, pelas perdas consecutivas de Avdiivka, como a mais recente, e Kupiansk, que poderá ser a próxima. Acha que é mais a frustração disso ou é mesmo Biden a tentar utilizar um estilo, um jargão que permita, de certa forma, contagiar os americanos para aquilo que é a sua causa e perante um Congresso que está dividido? Ô, Guerreiro, às vezes eu acho que o Biden é o troco do Yeltsin que o destino deu aos Estados Unidos. Você lembra que o Yeltsin, ele dava umas mancadas, né? O Biden me parece ser um Yeltsin americano. Olha, eu acho assim, tem uma reportagem da Business Insider, eu te mando depois, e é o Obama dizendo o seguinte, olha, não subestime a capacidade de Joe Biden de fazer besteira. O Obama conhecia ele, porque ele foi vice do Obama. Eu acho que o Biden meteu o pé pelas mãos. Ele foi um cara que sempre foi a favor da guerra. A guerra da Ucrânia é a guerra de Joe Biden, não tenham dúvida disso. É a guerra de Joe Biden. Ele sempre quis. Como vice-presidente, ele era a favor de fornecer mísseis Javelin para os ucranianos na guerra do Donbass, tá? Então, essa é a guerra dele. E ele se deu muito mal. E eu costumo dizer o seguinte, nas entrevistas que eu dou, eu falo, olha, a Rússia não queria essa guerra, mas se preparou para ela. Os Estados Unidos e a OTAN queriam essa guerra, mas não se prepararam. E aí nós temos esse desastre, né? Agora, eu acho assim, o desastre da Ucrânia vinha sendo um desastre controlado. Dava para... Só que agora a coisa saiu do controle de uma vez, porque além da Ucrânia, você tem Gaza, você tem o Hezbollah assediando Israel, que tudo isso é responsabilidade dos Estados Unidos. É uma bomba que vai cair no colo deles. O Iraque questionando a saída americana, eu acho que os Estados Unidos vão ter que acabar saindo do Iraque mais cedo ou mais tarde. E o problema dos Houthis no Mar Vermelho que não tem solução. Então, eu acho assim, o governo, o Biden é uma coisa que a gente diz na Marinha, né? Ele não tem a estrela, né? Ele é um presidente que deu muito azar, ele mesmo atraiu problemas para ele. Talvez se ele só tivesse encerrado a guerra do Afeganistão, que foi um encerramento de forma bastante trabalhada, mas se ele só tivesse feito isso, ele teria a chance de passar a história como estadista. Mas não fez. Aí ele, logo na sequência, se meteu na guerra da Ucrânia. Eu acho que eles não têm como resolver isso daí, simplesmente não tem. Guerreiro, não tem dinheiro. Os republicanos voltam semana que vem, dificilmente vão dar esse dinheiro. Pode ser que dê. Política, né? A tendência não dá. Mas aí você olha a solução genial. Aí bolou-se uma solução. Não, temos uma solução genial para isso. Nós vamos pegar os fundos russos e dar para os ucranianos. Olha que solução inteligente. Uma coisa maravilhosa. O que vai acontecer com o resto do mundo? Fuga de capitais. Porque ninguém vai deixar o dinheiro na mão dessa gente louca. O cara sabe que o dia de amanhã ele pega o teu dinheiro e dá para outro. Claro. Então, eu acho assim, uma bobagem. Sabe, Guerreiro, uma coisa que eu aprendi nas Forças Armadas, depois que você faz a primeira bobagem, se você não voltar atrás, não reconhecer que você fez besteira e tentar consertar, se você não der um passo para trás, tudo que você fizer para frente vai ser a potencialização dessa bobagem. Então, eu acho que o Biden não tem condição de lidar com tudo isso. O problema, talvez o Blinken esteja tentando, é o que eu te falei, ele vem aqui, ele seja um bombeiro, mas não tem como resolver isso. São problemas muito grandes. É um problema monstruoso, porque você sabe muito bem, você sabe melhor que eu, o potencial russo de fabrico de armamentos, que é um negócio avassalador. A OTAN não tem essa capacidade. O ano passado, retrasado, eu fiz um levantamento no Brasil da produção de antimônio nos Estados Unidos, que eles tinham uma mina só, fecharam. E o antimônio é básico para endurecimento de chumbo de munição. Eles não têm antimônio. Então, a gente sabia, com base nesse estudo do antimônio e declaração do CEO da Lockheed e outras empresas, a gente sabia que esse problema ia acontecer. No Brasil, quando eu lancei esse vídeo no Brasil, eu fui muito criticado. Não, porque não é isso. Eu falei, gente, isso aqui é um estudo, nós temos um estudo disso. Então, não tem solução para isso. Não tem solução.
Eles andaram cortejando o Brasil para fornecer munição, mas o Brasil se negou. Então, o que acontece? Como você vai abastecer a Ucrânia com munição se você não tem simplesmente como fabricar? Você não tem as cadeias de suprimento, você não tem a matéria-prima e você não tem um número de fábricas suficiente para atender essa demanda. Quer dizer, foi um passo maior que a perna que o Joe Biden deu e agora não tem solução para isso. Agora, o que é pior, né? A bomba toda estourou na eleição, no ano eleitoral. E para piorar tudo, piorar não, porque foi, na minha opinião, foi feito caso pensado. Teve aquela entrevista do Putin com o Tucker Carlson, né? Que botou fogo no parquinho. Então é esse o cenário que a gente tem, né? O caos. Sim, é sempre a ganhar e agora também sobre essa questão da produção militar, da indústria militar ocidental, eu não sei se ouviu as declarações, a promessa feita em compromisso pela Dinamarca. A Dinamarca comprometeu-se a oferecer toda a sua artilharia à Ucrânia. Uma artilharia que se resume a 13 Howitzer. Quer dizer, isto em termos quantitativos, isto é muito que se lhe diga, porque, quer dizer, se isto é tudo o que a Dinamarca tem para dar à Ucrânia, quer dizer, pobre Ucrânia, é muito longe, mas por outro lado, isto também nos faz pensar até que ponto é que a gestão do armamento militar ocidental está a ser feita numa perspectiva de longo prazo, ou seja, quem quer continuar a avançar na conflitualidade com a Rússia e a desafiar a Rússia tem de estar disponível para mais tarde ou mais cedo poder ter de entrar em conflito direto com ela. Não é possível continuar perpetuamente a manter e alimentar este conflito e ficar sempre fora do conflito. E quer dizer, que armas e que potencial é que terá o Ocidente para um cenário desses? Ou seja, qual é que poderia ser a explicação racional que alguém pudesse ter para continuar a alimentar a conflitualidade da Ucrânia e ao mesmo tempo estar a desarmar-se a si próprio? Eu não sei se me consegue explicar isto do ponto de vista militar. Não. Olha só, Guerreiro, tem um outro fator, eu vou colocar mais, eu falo sempre que eu vou colocar uma pimenta na sopa aqui que você preparou. Vou pôr mais pimenta. Que é o problema de efetivos. A Marinha Americana está com déficit de 7 mil militares. 7 mil militares. O Exército, acho que são 25 mil. A Força Aérea também tem suas perdas. Não tem, ninguém quer servir. Então, o que eles estão fazendo nos Estados Unidos? E na Inglaterra está pior, no Reino Unido está pior. O que eles estão fazendo nos Estados Unidos? Diminuíram os índices de aptidão, né, intelectual. Então, você pode tirar, se a prova era de 10, você tira 7, 8, sei lá. O índice de gordura corporal também, hoje você pode estar um pouquinho mais obeso. E agora já estão querendo mexer no prontuário criminal. Você pode ter um pequeno... Ah, não, você foi pego com... Você roubou arrombou um carro, não, é um delito menor, tal, você pode ser... Eles estão querendo fazer, porque não tem da onde tirar. Não tem da onde tirar. Essa é que é a grande verdade. Quer dizer, como é que você vai manter uma força armada? Agora nós tivemos recentemente o caso do míssil britânico, que eles dispararam ali, que foi um fracasso, né? Mas isso tudo o que é? Isso é fruto de uma indústria de defesa que ela existia no papel. Eu fui em diversas feiras de defesa, você deve ter ido também, a gente vai, eles mostram, uma coisa maravilhosa, filmes, fotos, etc. Na teoria é isso, Guerreiro. Na prática, quem tem indústria de defesa, hoje em dia quem tem mesmo, né? Como diz aqui o ex-ministro Delfim Neto, quem tem berinjela para botar na feira é Rússia e Irã. Essa é que é a verdade, são as melhores fábricas de armamentos do mundo. Então, o Ocidente vai precisar rever tudo isso, mas eu acho quase impossível. Guerreiro, vamos ser sinceros. A indústria de defesa dos Estados Unidos, eu te mando as matérias, a indústria existe para sustentar o Wall Street. Você gasta 858 bilhões de dólares por ano e, no final das contas, você não tem granada de 155 milímetros para entregar para a Ucrânia. Por quê? Porque boa parte desse dinheiro foi em contratos sobrefaturados, existe matéria da 60 Minutes sobre isso, sobrefaturados, e bônus para remunerar os acionistas de Wall Street e os CEOs também, que recebem um salário poupudo. Não tem contribuinte que aguenta isso, não tem força armada que aguenta isso. E deu-se de fantasia até hoje, né? Sabe que já o Martianov falou, quando esteve aqui no meu canal, é exatamente essa questão do planeamento, que é algo que os Estados Unidos e que as escolas ocidentais não têm.
Ou seja, é muito mais fácil projetar em termos estratégicos. Nós queremos atingir este determinado objetivo, nós queremos conduzir através desta e desta forma, mas que não há quem faça um verdadeiro planeamento na perspectiva de perceber. Mas nós temos equipamento, realisticamente falando, para continuar no curto, no médio e no médio prazo, prosseguir este tipo de objetivos, que é uma coisa, muito honestamente, quando o Martiano nos denunciou isso aqui, a mim deixou-me estupefacto, porque uma coisa é nós sentirmos que não existe capacidade para produzir, outra coisa é nem sequer fazer esse planeamento prévio, ou seja, a pessoa só define os objetivos. Isto faz quase lembrar a ideia de que eu quero comprar um Tesla, quero comprar um Ferrari, e eu nem sequer vejo quanto é que eu vou ver os custos de quanto é que é o meu salário por mês, não é? E depois, afinal, quando eu tento avançar para um empreendimento destes, quando eu já lá estou, acabou. Portanto, isto, a meu ver, é assustador. Acha que no Brasil existe, por exemplo, essa perspectiva numa outra forma? Ou seja, este planeamento é feito, claro que o Brasil não está envolvido em operações militares ofensivas, como estão os Estados Unidos, mas acha que existe isto? Já foi melhor, já foi pior? Como é que observa isso no panorama brasileiro? O Brasil não passa nem perto disso, Guerreiro. A gente não olha para a realidade da guerra. O Brasil ele vai a reboque da OTAN, isso é um fato. Ele acha que a OTAN é o suprassumo dos assuntos. Agora, talvez o pessoal tenha tido um choque de realidade. Mas a gente não se prepara para isso, porque, você quer ver uma coisa? Você conversar com qualquer pessoa aqui no Brasil, a gente fala, não, mas nós exportamos jatos, a Embraer vende aviões a jato mundial. Tá bom, meu amigo, você exporta jato, mas você importa Jeep. Então não adianta nada. Se você não dominar toda a cadeia de produção, e é o que a Rússia faz. A Rússia ela faz desde o que você pega um lançador de foguetes da Rússia, o caminhão é russo. O pneu é russo. O foguete é russo. O sistema de telemetria é russo. Nós não temos nada disso. Então acho que o Brasil ele passa longe disso daí. Esse é que é o fato. Agora, o que foi que aconteceu, né, com os Estados Unidos? Eu acho que foi o problema do Francis Fukuyama, né? Eles acharam que tinha acabado efetivamente a história, o Guerreiro. E em 90, quando acabou a União Soviética, não, acabou. Só temos nós no mundo, nós vamos mandar, a gente não precisa ter forças armadas efetivas mesmo, porque acabou, só temos nós. Enquanto isso, russos, chineses, iranianos, não, é aquela fábula da cigarra e da tartaruga e da lebre, né? A tartaruga continua andando. E a gente tem esse quadro aí. Agora, não tem, é difícil reverter isso. É muito difícil. Olha, eu vou te contar uma história. Eu fiz um artigo, coisa de 6 meses atrás, 6 meses ou um ano, não lembro mais. Deu muita repercussão, fui bastante criticado, porque eu falei que a Marinha Americana ela fica cada ano mais velha, menor e mais cara. E eu mostrei que entre os anos de 2005 e 2020, a Marinha Americana aumentou o seu plantel em 15 navios, ou 12, não lembro mais, e a Marinha Chinesa aumentou em 117 navios, gastando 1/5 do orçamento americano. Aí eu explico lá o porquê, eu coloco extrato, declarações de autoridades, inclusive o Carlos Del Toro, secretário da Marinha, que é um cara muito bom, faz umas análises muito boas. Eu gosto muito de ouvir o Carlos Del Toro, eu acho ele bem pé no chão. E eu mostrei isso daí, falei, olha, o que está acontecendo, a frota americana hoje é uma frota velha, né? É uma frota que não se renova, essa é que é a verdade, o estado de manutenção é péssimo, e outra, para pensar uma coisa, você gasta 15 bilhões para fazer um porta-aviões, 15 bilhões de dólares em média para fazer um porta-aviões. Uma fração desse dinheiro, você faz mísseis hipersônicos que saturariam esse porta, ele ia ser destruído. Um ataque, um porta-aviões não tem condições de resistir a um ataque de saturação de mísseis hipersônicos. Não tem. Então, a gente tem que começar a questionar, será que valia a pena? Por que os Estados Unidos não estão olhando para esse novo panorama? Difícil, né? Eu acho que o planejamento americano foi baseado na soberba, foi baseado no orgulho, na soberba, na falta de visão do que poderia acontecer. Foi assim um pouco até como, lá está, acho que as equiparações ao Império Romano não são de toda exageradas já por causa disso, não é? E, aliás, cada vez mais gente falando isso, né? Porque você tem que olhar uma coisa, Guerreiro, olha só, vamos pegar agora, você tocou num assunto bom. Eu fiz um levantamento alguns anos atrás de por que os impérios
decaem. Né? Então, você teve o Império Romano, os otomanos, uma série de coisas aí. E você nota que tem uma coisa em comum em todos eles. Isso é comum, que é a morte da matriz econômica. No caso romano, a matriz econômica sempre foi a escravidão. Chega uma hora que não tinha mais de onde tirar escravos. O Império Otomano, ele não se modernizou, veio franceses, britânicos com uma indústria manufatureira moderna e eles foram ficando para trás. Essa é a verdade. O que aconteceu nos Estados Unidos? Não é mais uma economia industrial, guerreiro, é uma economia financeira. É uma economia financeira. Você pega a Lockheed, no papel, ela é uma coisa, Wall Street, ela é uma coisa, na prática, ela é outra. E a guerra da Ucrânia provou isso. Então, o que eu acho? Que os Estados Unidos assim, eu acho que o declínio americano, ele é muito mais, a responsabilidade está muito mais nos próprios americanos do que em chineses e russos. Porque se você olhar bem mesmo, o problema dos Estados Unidos hoje, eu estava vendo um estudo da Rand agora, parece que 40% dos americanos conhece alguém que morreu de overdose. A quantidade de gente morando na rua é enorme. Os programas sociais americanos são uma piada. Né? Então, você nota o que eles estão fazendo. Eles estão destruindo a própria sociedade. Né? Não é o chinês que está fazendo isso, não é o russo, são os próprios americanos. A guerra da Ucrânia agora é uma concentração de renda. Esses 140 bilhões de dólares que eles mandaram para a Ucrânia saiu daquele americano que está morando embaixo do viaduto em San Diego. Né? É a tal questão que é assustadora, não é? Ou seja, as prioridades são basicamente a continuar a alimentar uma hegemonia a todo custo, mesmo que isso tenha que custar a presença dos próprios cidadãos. Olha, antes de o deixar ir embora, porque sei que vai ter agora um direto da... Não, vamos até às 8, vamos até o teu público merece. Mas... Casadinha na minha aí, mas vamos sim, teu público merece. Eu já te falei, Guerreiro, para mim, Portugal é apenas um coração que bate do outro lado do Atlântico. Só isso. Um pedaço do nosso coração que bate do outro lado do Atlântico. E acredito que do nosso lado é mais que recíproco. Mas nós tivemos agora, anda toda a gente sempre a vaticinar uma saída estratégica da Ucrânia de Bakhmut, é uma retirada estratégica sempre de Mariupol, foi agora mais uma retirada estratégica de Avdiivka. Qual é que é o seu palpite sobre a próxima retirada estratégica ucraniana? Então, eu não sei como é que as coisas vão fazer. Parece que a Rússia agora tem uma preocupação de, aos poucos, ir limpando o entorno de Avdiivka. Se fala em futuras operações contra Kupiansk. Eu não sei, mas eu acho que eu tenho a impressão que eu posso estar errado. E eu acho assim. Eu não me importo em estar errado nessa vida. Eu falo sempre que a minha preocupação com o meu inscrito é o seguinte: olha, com base nas informações que eu tinha naquele momento, foi a análise mais honesta que eu pude te entregar. É o que eu tinha, eu te dei. Peguei o melhor do que chegou na minha mão, burilei aquilo, trabalhei direitinho e te entreguei. É o que eu procuro fazer. O que eu acho que vai acontecer? O que o russo vai fazer? Eles vão esperar ver aonde a Ucrânia vai mover suas fichas, aonde ela vai apostar. E vão para cima. E vão tentar destruir o que tiver ali com fogo. Agora, nós temos que notar uma coisa, hein, guerreiro? Isso é uma impressão que eu tenho. Como a gente viu parece que hoje caiu mais 2 vilarejos na Ucrânia. Como a gente está vendo diversos vilarejos caindo, pode ser que o exército ucraniano esteja numa situação mais difícil do que nós pensamos. E aí a gente não sabe se vai haver uma debacle, né? É difícil dizer. Mas eu apostaria nisso. O russo vai descobrindo quais são os melhores focos para destruição, vão detonando aquilo ali. Podem fazer um movimento maior em função das eleições russas que estão por aí, né? Mas eu vejo, são remotas as chances dos ucranianos conseguirem uma reação, até pela própria o exército exangue, né? Eles perderam muita gente, as mulheres estão indo para frente agora, isso não é normal. Sim, isso não é normal, batalhões de mulheres. Então, eu acho que a gente pode ver uma debacle aí de pelo menos parte do exército ucraniano, pelo menos parte. Já existem com frequência. Só uma coisa. Por exemplo, a assunção do Sirski. Eu não sei até que ponto o Sirski aceitou fazer retiradas ou se o exército não está mais obedecendo ele, né? É difícil dizer. Não, e perceber também qual é que vai ser o papel com que ele já foi nomeado, porque quando nós começamos a ver, uma coisa é ouvirmos
A miúdo, a situação está difícil para a Ucrânia aqui, a situação está difícil para a Ucrânia ali. Outra coisa é aquilo que nós temos vindo a ouvir nas últimas semanas e com uma maior intensidade, que é a NATO a reconhecer que, em geral, a situação está extremamente complicada e já não há ninguém, eu não vejo ninguém, pelo menos, com responsabilidade militar, que venha para o terreno dizer que há aqui uma janela de oportunidade que pode ser aproveitada. Eu já não ouço isso sequer. Eu não sei quando foi a última vez que eu ouvi isso. E isto é ir ao encontro daquilo que tinha dito ainda agora, no sentido de dizer que não sabe até que ponto é que a situação não é ainda mais crítica do que aquilo que chega cá fora e do que aquilo que nos estamos percebendo, não é? Quando o discurso começa a ser este, percebe-se claramente que existe uma intenção, até um certo aproveitamento. Então eu já estava a pensar que se acontecer alguma coisa, por exemplo, com a mudança na Casa Branca, uma desculpa já está mais do que arranjada, que é, foi graças a Trump que a Ucrânia perdeu o confronto e que foi obrigada a render-se. Ou seja, parece que já está aqui uma desculpa semi-arranjada, fora tudo o resto. Portanto, o que me leva realmente aqui a tentar perceber, porque até que ponto é que a Rússia vai continuar a gerir isto como o gato está ali a brincar um pouco com o rato, que é um pouco nesse ponto em que se encontra. Guerreiro, olha, eu acho o seguinte, a gente tem duas guidelines aí, né? Primeiro, a Rússia, ela não quer fazer movimentos que levem a grandes perdas humanas para ela, não quer. Eles querem fazer a coisa baseada no fogo, na artilharia. Essa é uma coisa, isso é uma tendência que a gente já notou. Embora a Ucrânia fale que a Rússia perdeu não sei quantos milhões, isso é bobagem. Ninguém acredita nisso. Acho que nem eles acreditam nisso. Agora, uma coisa você não tem como fugir. Não dá para fugir disso. E já começa a haver um certo consenso entre os analistas. A Rússia vai precisar fazer uma buffer zone. Onde ela vai fazer, eu não sei. E esse erro foi da OTAN, de fornecer armas de longo alcance para a Ucrânia. Então, o que os russos pensaram? Eu chamo de efeito Golã, né? Israel tomou as colinas de Golã para proteger as populações do Vale da Galileia, né? Então, eu acho assim, a Rússia, eu acho que eles vão ter que encostar no Dnieper. Eu acho que não tem saída. Né? Pelas armas de longo alcance. Agora, não sei como é que isso vai ficar. Porque essas armas de longo alcance, na cabeça do russo, são armas de terror, né? Pois. Pode atingir populações civis. Claro, e os alertas sempre foram sendo feitos. E por falar nessa questão da buffer zone, basta nós pensarmos porque é que nós hoje temos um país chamado Bielorrússia, cujo objetivo era exatamente já ser uma espécie, na altura por Stalin e tudo, ter ali uma buffer zone também criada, no contexto e no quadro de toda a Segunda Guerra. É um espaço, para quem não está mais familiarizado, que permita pelo menos, seja uma rede, um primeiro nível de segurança, entre aspas, para permitir esperanças de alguma recuperação, sem que o território seja totalmente acabado. Mas isto vai ser, de facto, interessante, porque Vladimir Putin vai concorrer às eleições do próximo mês, está a semanas de ser reeleito, amplamente reeleito, e eu digo às pessoas, e as pessoas continuam a olhar para lá com olhos totalmente ocidentais, mas a verdade é que os russos estão totalmente confortáveis nesta situação e estão, acima de tudo, confortáveis com o presidente que têm. E isto não é propriamente uma manifestação de admiração ou uma subscrição política. Aquela entrevista com o Tucker Carlson foi recebida quase como se o Tucker Carlson fosse o presidente dos Estados Unidos à conversa com Vladimir Putin, e eu acho que Putin aproveitou em toda a linha a passadeira vermelha que acabou por ter e que soube criar. Portanto, olha, Sr. Comandante, eu de facto vou-lhe só pedir se quiser deixar aqui algum recado a todos, mas eu antes de mais tenho de insistir no agradecimento e insistir que é para mim uma tremenda honra falar consigo. O tempo é sempre pouco, praticamente uma hora voou, mas nós já sabemos como é que isto é, e agradeço a todos aqueles que estiveram aqui presentes. Naturalmente que não deixem de seguir o Sr. Comandante Robinson Farinazzo, porque ele tem muita obra, tem muito sumo e, acima de tudo, tem honestidade intelectual de saber, ponto número 1, olhar para as coisas, para os fenómenos com desprendimento, e, por outro lado, também, se estiver errado, assume que está errado, e mesmo assim temos de olhar para as variáveis, nós somos humanos, e há variáveis com as quais eram, em alguns casos, quase impossíveis de nós aceitarmos. E acho que nem que seja pela honestidade intelectual, que é uma coisa rara em quem tem visibilidade no meio da comunicação social e não só, eu acho que nem que fosse só por isso, não precisam de concordar com o ponto de vista do Sr. Comandante, mas, por favor, acompanhem-me,
porque no mínimo vai dar-vos luzes para conseguirem pensar. Acompanhem-no não só no seu canal Arte da Guerra, acompanhem-no também nas redes sociais onde ele está bastante ativo, acompanhem-no também nos seus escritos, e para mim, volto a dizer, foi um tremendo privilégio e uma tremenda honra uma vez mais contar consigo, e não sei se quer deixar alguma palavra naturalmente aqui a todos estes nossos seguidores. E primeiro eu quero agradecer. Você sabe o carinho que eu tenho por Portugal. Você sabe disso. Sempre que vocês me chamam aí, a gente está à disposição aí. Tive no Multipolar TV semana passada. Quero mandar um abraço para Francisco Balsim aí. E para todos os amigos portugueses. O general Agostinho Neto, Carlos Branco, Raul Cunha, todos eles aí, né? O Ricardo Nuno. A gente tem um carinho muito grande por vocês aí. Mas eu quero deixar uma frase para os amigos portugueses para reflexão. Você lembra daquele marqueteiro do Clinton, James Carlyle, acho que é o nome dele, Carvalho, não lembro. Lembra que ele falou aquela frase, é economia, estúpido, lembra? Aquela frase ficou famosa. Doutrina Kiss. Era a doutrina Kiss, keep it simple, stupid. Exatamente. Gente, a economia da Rússia vai bem, todo mundo vota com o bolso, essa que é a verdade. Pega o que o Putin pegou, acho que o salário mínimo em 2000 era 7 mil rublos, em 2002 já estava em 29 mil rublos. Então todo mundo faz essa conta, é uma coisa bem simples. O ocidental vai, eu já falei, o ocidental vai começar, principalmente na Europa, começar a sentir inveja do russo em virtude da situação que eles estão vivendo. A gente precisa refletir sobre tudo isso, gente. A gente precisa refletir sobre essas coisas. No mais, guerreiro, eu só tenho que te agradecer, dizer que eu estou sempre à disposição no Brasil. Vamos fazer uma live em março agora, vai ser um prazer te receber. É sempre uma alegria muito grande estar com você aí. A gente aprende muito contigo e muito obrigado. Só isso que eu queria dizer. Olha, eu com isto eu despeço-me também de todos. Agradeço a todos aqueles que aqui estiveram, todos aqueles também que foram dando os seus contributos, não só financeiros, mas também os comentários, também as conversas que se estão aqui desenvolvendo. Só posso desejar que todos os projetos do Sr. Comandante Robinson Farinhato continuem a crescer, porque é uma voz extremamente importante e, acima de tudo, uma pessoa dotada de um tremendo intelecto que nos ajuda a ver as coisas de uma forma como de certeza absoluta que não vou encontrar na televisão. Portanto, eu só posso estar agradecido, quer ao Sr. Comandante Robinson Farinhato, quer também a todos aqueles que aqui estiveram. Vão seguindo, vão acompanhando e uma boa noite a todos para vocês. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, guerreiro. Boa noite.